Horário de Brasília, 10 horas e 20 minutos. Bom dia! 7 de abril de 2025. Na Grande São Paulo, 19 graus. Olha, ontem, domingo, eu estava assistindo, e olha, para assistir televisão, para mim, pessoalmente, principalmente aos domingos, é complicado. Mas no finalzinho da tarde para a noite, já entrando à noite, é claro, eu estava assistindo um filme, Os Farofeiros 2, que aliás eu recomendo, Farofeiros 2, que tem o Paulinho Gogó e grande elenco. Eu assisti o primeiro ontem, passou ali na tela, Globoplay, está disponível. E eu não tinha assistido, Os Farofeiros 2. Só que quando foi 8h30, 20h30, eu falei, opa, vou dar uma espiadinha o que está acontecendo na TV aberta. E fui lá no Fantástico da Globo, zapeei os outros canais antes, né, alguns minutinhos antes, e o que me chamou a atenção foi o Fantástico, porque no início do programa apresentou 2, 3 casos policiais que nós narramos aqui durante a semana. E é claro, Fantástico, finalzinho de... É uma revista eletrônica, final de semana. E aliás, aqui, se a gente for comparar o Fantástico nessa questão de investigação, jornalismo, tanto a Globo como a Record está de parabéns. Realmente, as duas emissoras fazem um trabalho sensacional, hein? Às vezes a Record é melhor e às vezes a Globo é melhor. Ontem, confesso que eu fiquei parado ali, nessas reportagens, nessas matérias do Fantástico. E eu vou aqui fazer um comentário rápido e indagar, né, o que as nossas autoridades estão fazendo para proteger a população. Quer dizer, eu vou fazer uma pergunta 1001 vezes, porque eu já faço isso aqui quase que diariamente. A gente não vê resultados nenhum, é só fake news. Fake news. E aproveitando que hoje é dia 7 de abril de 2025, nós temos, lamentavelmente, muitos pseudo-jornalistas, né, que de jornalista não tem nada, mal sabe falar ou completar uma frase em português, né? E eu estou falando isso aqui, pessoal, a quantidade é enorme. É na televisão, é no rádio e principalmente aqui nas redes sociais tem pseudo-jornalista, quer dizer, gente metida a besta, que de jornalista não tem nada. É claro que tem pessoas aí, né, que a gente pode até considerar colegas, né? Não precisa, na minha opinião, isso é minha opinião, não precisa ter faculdade, não precisa ter uma formação jornalística, mas pelo menos ter uma base, um conhecimento, não é? É claro que é importante você estudar sempre, mas a grande escola da vida não é nem a faculdade, porque principalmente na faculdade hoje, universidade hoje de jornalismo, eu não sei quem é pior, se é o aluno ou o professor. Desculpe, eu tenho que falar isso. Porque tem jornalistas que saem hoje da faculdade, não sabe a diferença entre o bife ali na mesa ou bife à milanesa. Se é que você me entende. E não estou aqui querendo fazer jus a nada. A maturidade, a experiência faz com que eu possa falar isso e não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu não tenho mais ponto eletrônico que possa me encher o saco aqui, que são os diretores de rádios, não é? Eu não tenho patrão dentro da internet, não é? Então a gente pode falar hoje, graças a Deus, com uma certa independência. Então, eu quero falar o seguinte. 2 matérias que chamou a atenção da população durante essa semana toda, no Brasil inteiro, que foi a atrocidade, a covardia desses marginais, bandidos, filhos do capeta, que deveriam estar no inferno há muito tempo. Eu acho que eu falando aqui no rádio, você vai entender. Lembram de um jovem rapaz, arquiteto, ele dirigindo o seu veículo numa via normal, ele percebeu que um canalha, ou aliás, 2 canalhas em cima de uma moto, estavam roubando, né? Ali na calçada de um prédio, 2 jovens.
E ele percebeu, ele falou, pô, se eu passar ali na ponta, eu vou conseguir interceptar esse sujeito. Só que ele esqueceu que bandido marginal sempre tem um orelhudo do outro lado, fazendo a campana. E a gente tem que pensar nisso, pessoal. Tomar cuidado. Sua vida é uma só. O que fez esse arquiteto, jovem, cheio de vida, ele acelerou o carro, viu que esse sujeito foi atravessar a rua, saiu da calçada para atravessar a rua de moto, ele atropelou esse motoqueiro, assassino, ladrão, covarde. E pelas imagens, se você vê, eu mesmo, quando eu vi o primeiro vídeo que eu recebi, a semana passada, apenas uma imagem, eu estava torcendo que esse atropelamento fosse um CPF cancelado, se é que você me entende, desse covarde ir por os quintos dos infernos, mas não foi. A batida derrubou o motoqueiro, esse motoqueiro se levantou com a arma e atirou várias vezes no arquiteto que morreu. Ele deixou a moto do lado, é claro, e correu na garupa do outro marginal e fugiram. E o arquiteto morreu. E depois você sabe o resto da história, né? Um dos bandidos foi preso. A televisão mostrou, me parece que o Fantástico também mostrou ontem. E aí, sabe o que vai acontecer com esse sujeito? Ele vai receber, já na cadeia, mas quando condenado, ele vai receber benefícios que você não tem, cidadão. Ele vai comer na hora certa, um bifezinho acebolado. Se ele não gostar, ele toca. O meu tempo era o seguinte: você colocava fogo no colchão, aí chama a atenção das autoridades. No meu tempo era assim, e eles traziam filé mignon. Mas hoje não está muito diferente não, viu? A FEBEM mudou só de nome, é Fundação Casa, mas continua, se é que você me entende, não tem nenhum anjo ali. Mas voltamos aqui ao caso de ontem, que mostrou no Fantástico, o covarde, o assassino, esse zero à esquerda, esse energúmeno, ele, se condenado, e vai ser condenado, vamos lá, pena máxima de 30 anos, 30 anos é uma piada, ninguém fica 30 anos na cadeia, ele vai primeiro ser beneficiado, ele matou um ser humano, um engenheiro, aliás, um arquiteto, não importa, ele matou um cidadão de bem, ele vai receber cafezinho de manhã, vai tomar um banhozinho de manhã, vai tomar o café, vai estudar, se ele quiser. Se ele não quiser estudar, ele não estuda. Mas se ele estudar, ele vai ganhar ponto para sair antes da cadeia e matar mais gente. Matar mais pessoas, pai de família, enfim. Na hora do almoço, ele vai ter aquela comida preparada por um nutricionista. À tarde, se ele quiser, ele vai jogar bola. Se tiver bom comportamento, vai tomar um solzinho, né? Para ter todas as vitaminas, ficar gordinho dentro da cadeia. Quando o juiz autorizar, bater o martelo, ele sair, ele vai ficar mais forte, vai matar mais pessoas. Eu estou falando aqui, pessoal, não é para embrulhar ninguém não, é a nossa realidade, sabe por quê? Porque lá em Brasília, os deputados federais que você votou neles, eles estão um pouco se lixando, e eles que criam as leis, e eles não fazem nada. Tem deputado federal eleito, ou eleitos aí, que sabe o que eles estão fazendo hoje? Eles estão indo na internet para fazer propaganda e ganhar dinheiro, falando mal do governo A e B. Tá? Então aqui não tem esquerda nem direita, dane-se a esquerda e a direita. As pessoas querem uma vida melhor, porque quem está aprisionado hoje são as pessoas em casa, presas nos seus apartamentos, com seguranças 24 horas na portaria, pessoas que têm casa tem que ter cerca elétrica, câmeras para não ser assaltados, roubados. E tudo, fora isso, você tem que pagar impostos de tudo. Esse é o país real de 2025, onde nenhum político faz nada para melhorar isso. Para melhorar isto. 81 gordos no Senado Federal. 81 gordos. Gordura, fisicamente, e de forma intelectual, cheio de gordura. Para que serve gordura? Gordura não serve para nada. É só o lado negativo. Então nós temos 81 parasitas no Senado Federal e 513 parasitas na Câmara Federal. Ô Ligeirinho, mas aí você está generalizando. Não. Você está me ouvindo a primeira vez? Então, presta atenção.
sem generalizar, infelizmente nós temos uma parcela enorme de políticos safados, sem vergonhas e até ladrões, se é que você me entende. Então, como é que a gente vai resolver a situação do arquiteto, da família dele, porque ele já morreu? Até onde eu sei, aqui nesse plano terrestre, nós temos apenas uma vida, então preserve. Lamentavelmente o arquiteto, ele salvou, né? Ele tinha o que muita gente não tem, empatia. É um homem solidário. Se você for puxar a vida dele, com certeza é um bom filho, um bom marido, um bom pai. Eu não sei da vida dele. Foi isso. Agora é saudade. O arquiteto morreu por um verme que você vai pagar, e eu também, para esse safado ficar na cadeia durante quantos anos? 5 anos? 10 anos? Não sei. Agora, outro caso aqui, lamentável, e tudo isso ontem no início do Fantástico. Parabéns. Fantástico já mostrou, porque quando mostra na Globo, aí o pessoal orelhudo lá de Brasília acorda, né? Aí eles acordam. Então, aquele caso da juíza, uma história linda de amor, que também foi apagada por bandidos, por marginais, não obstante aqui na cidade de São Paulo, que é o PCC, lá é o Comando Vermelho, né? Mas a questão é o seguinte, é o combate à marginalidade. A gente viu aqui uma reportagem também, não obstante, não fazendo comparação com o arquiteto que foi assassinado, mas aqui a própria esposa, juíza classe A do Rio de Janeiro, que viu o seu marido, João Pedro, policial de classe, estudou até na SWAT. Ele foi assassinado a queima-roupa em uma estrada no Rio de Janeiro. Eles voltavam, o casal, né? A juíza Tula Melo. Veja só, o carro dele estava com problemas de manutenção, eles foram numa festa, me parece que a história é essa. E na volta ele veio sozinho no carro dele e ela não dela. O dela blindado, o dele não. Ele veio na frente, ela atrás. Essa estrada do Rio de Janeiro, por volta de 9 horas da noite, de domingo, não montei. Essa matéria foi exibida no Fantástico, mas nós falamos durante a semana aqui no rádio. Ele percebeu que tinha uma barricada, mas ele percebeu que era falsa. E aí o que ele fez? Deu um sinal, a esposa dele percebeu, deu ré no carro, senão os dois seriam metralhados. Ela deu ré, deu um cavalinho de pau e foi embora. Mesmo assim, levou vários tiros no carro dela, próximo inclusive à sua cabeça, de fuzil. E segundo ela mesmo, especialistas disseram, se ela ficasse mais um tempo ali, ela seria atingida, mesmo com o carro blindado, para vocês observarem o poderoso armamento que esses marginais tinham, Rio de Janeiro. Pois bem, infelizmente, ele abriu a porta, né, ele fez o escudo, ele abriu a porta do carro, o Pedro, esposo da Tula, policial de elite. E ele foi alvejado vários tiros e morreu no local. Ela contando a história ontem, como eles se conheceram, e mostrando que, ela conversando até outro dia com ele, que a violência está tão grande no Rio de Janeiro, nas grandes cidades, que só vai começar a mudar quando começar a atingir as autoridades. Aí, ossos do ofício, ela não imaginou que ela estaria nesse fogo cruzado, quer dizer, ela é autoridade, e o esposo dela também, de elite, e ele foi assassinado. Será que eu preciso falar mais sobre isso? Uma matéria extensa, que as pessoas ficaram emocionadas. O policial João Pedro e a juíza Tula Melo foram vítimas de um assalto a caminho de casa no domingo retrasado. Ele foi morto pelos bandidos, mas ela conseguiu escapar sem se ferir. E ela diz o seguinte, isso é importante falar, ele não reagiu, diz ela, ele agiu, ele não reagiu, ele agiu para me salvar, ele salvou a minha vida, ele deu a vida dele para me salvar, disse a juíza
ao programa fantástico de ontem. Eu ia falar outro caso, mas eu acho que isso aqui basta. Mas eu vou falar exatamente o que a juíza Tula, viúva do João, ele foi assassinado friamente, covardemente por bandidos no Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte: é uma sensação de impotência. Eu posso afirmar com certeza que se não fosse a ação do João, saindo do carro para desviar o foco dos criminosos, eles conseguiriam fazer com que os disparos de fuzil ultrapassem a blindagem do meu carro e, claro, vou completar aqui, ela morreria. Aí eu pergunto, tem deputados federais me ouvindo agora, sabia? Tem muitos deputados federais, políticos de modo geral, me ouvindo neste momento. Aí eu pergunto, desses 513 parasitas, se você não é um deles, levante a mão aí. O que é que vocês podem fazer? Não pela juíza Túlia, mas pelo seu João, o marido dela também era João, o nome dele, mas pelo seu José. Estou falando das pessoas mais humildes, mais simples, que moram nas periferias do Rio de Janeiro, de São Paulo e das grandes e pequenas cidades. O que vocês estão fazendo, políticos? Eu vejo vocês muito, mas muitas vezes na internet, com patrocínio pago pelo povo, fazendo propaganda pessoal para as próximas eleições, cambada de políticos sem vergonhas. Vocês fazem um produto como se fosse vendendo uma margarina, afirmando que ela é manteiga. Vocês são mentirosos, patrocinando redes sociais, televisão e rádio, contando conversa fiada, histórias para boi dormir. Lamentável, hein? Olha, hoje é um dia especial. Mas antes de deixar isso aqui para o próximo caso, esse aqui é o último, tá? Tenha paciência, porque isso aqui eu preciso falar, mesmo porque no jornalismo nós, quando eu digo nós, é eu, me formei nesse conteúdo também. Aliás, foi um dos primeiros que não é o dinheiro, né, pessoal? É justamente a solidariedade, a empatia e saber que vocês todos, e eu também, nós estamos aqui nesse plano terrestre para cumprir missões. E uma das missões minha é a acessibilidade. É lembrar que nós todos somos deficientes, de uma forma ou de outra, figurativa ou não. Todos nós temos deficiências. E eu não paro de atuar nessa área de acessibilidade, da inclusão, de promover a inclusão. Mas no Brasil, infelizmente, aliás, colegas jornalistas estão promovendo mais a exclusão, lamentavelmente. Olha, um vídeo gravado em 2024, o ano passado, mostrado agora, mostra imagens absurdas, que elas não podem ser tratadas como comum. Os autores precisam ser tratados como criminosos, presos, condenados e cumprir a pena sem direito a benefícios nenhum. Criança autista foi agredida por professor no Rio de Janeiro. O filho até hoje está com trauma. O caso aconteceu em 2024, mas a mãe só teve acesso às imagens da agressão 6 meses depois. A legislação brasileira garante às crianças autistas de escolas públicas e privadas o direito a um acompanhante em sala de aula. Olha, uma criança de 11 anos de idade, com transtorno do espectro autista, foi agredida por um professor de capoeira durante uma aula no Centro Educacional Meireles Macedo,
em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. O caso aconteceu em setembro do ano passado e veio à tona após a mãe do menino, Joyce Siqueira, denunciar a agressão. Parabéns, Joyce. Segundo Joyce, o filho Guilherme, de 11 anos de idade, estava tendo dificuldades em realizar um exercício e o professor, esse canalha, esse criminoso, esse vagabundo de nome Vitor Barbosa, orientou-o a usar uma bola para treinar. Quando o menino pediu a bola a duas colegas, elas se recusaram a entregar, o que o deixou irritado. Normal. E ele chutou a bola. Ele é uma criança autista. Uma das alunas deu um tapa na cabeça dele, iniciando uma confusão. O professor, esse jumento chamado Vitor Barbosa, então teria dado uma rasteira no menino, ao invés de apaziguar, né? Agora, se ele pegar um macho e dar uma cotovelada nele, aí ele vai falar fino, não é? O Vitor Barbosa, seu canalha, eu desejo que você esteja atrás das grades, aí você vai encontrar um bocado de macho lá. Então esse professor, esse vagabundo aqui, ele deu uma rasteira no menino, jogando no chão e segurando-o pelo pescoço, ameaçando o menino. Que zero à esquerda isso aqui, hein? Vou repetir o nome desse cara aqui. Centro Educacional, onde ele dá aula? Tomara que não esteja mais, né? Centro Educacional Meireles Macedo, em Guaratiba, Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro. O nome desse canalha aqui, professor Vitor Barbosa. Ele gosta de bater em crianças, alunos autistas. A escola suspendeu o aluno por 2 dias, alegando que ele olha só que escola, diretoria. Aqui é o seguinte, né? É o cachorro mordendo o rabo. Isso é que você entende, né? A escola que deveria... É inversão de valores. Ó, a diretoria da escola suspendeu o aluno por 2 dias, alegando que ele desrespeitou o professor e agrediu fisicamente os colegas. Quer dizer, o pessoal não entende nada mesmo, né? Joyce, a mãe do menino, só conseguiu agendar uma reunião na escola 5 dias após o ocorrido. Diz aqui a mãe do menino, o Guilherme. Eu cheguei lá para conversar, para entender o que tinha acontecido. E eu saí de lá sem uma resposta. Ninguém falou nada. Assim ele não foi agredido, porque eu só queria ouvir isso. Ou ele foi, mas nós tomamos as medidas. A minha vontade é que ele não colocasse mais os pés nessa escola. Só no final de março deste ano, 6 meses depois da agressão, durante uma audiência, é que ela teve acesso às imagens da aula de capoeira. Quer dizer, o filho dela foi massacrado pelo jumento desse Vitor, professor, e a diretoria, cambada de asnos, né? E ainda defendendo aqui, né? Quer dizer, essa escola de capoeira tem que levar uma rasteira do governo e ser fechada. Alô, prefeito do Rio de Janeiro, alô, governador do Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte, aí ela relatou a mãe aqui, a Joyce, do Guilherme. Eu olhei para o professor quando eu saí do fórum e eu falei para ele, eu vi o que você fez com meu filho, viu? Meu braço formigou, meu rosto tremeu. E eu fui parar no hospital, relata ela, olhando para a cara desse vagabundo professor Vitor Barbosa. A defesa desse jumento aqui afirma que a intervenção foi uma técnica de imobilização para impedir novas agressões. E que a situação foi prontamente controlada. Quer dizer, o advogado dele também não entende nem nada de vida. Imagine, quer dizer, controlar uma criança. Ali era muito fácil. Olha, o Centro Educacional Meireles Macedo, essa jossa, informou em nota que adotou todas as providências cabíveis e que o professor não está mais vinculado à instituição. Ele não está, sabe por quê? Porque o Fantástico, a Globo, foi atrás. Parabéns, Fantástico e a Globo. Quando eles viram a logomarca da TV Globo, esses asnos aqui da diretoria Centro Educacional Covardes Meireles Macedo, Centro Educacional Meireles Macedo, no Rio de Janeiro, vocês só afastaram o professor depois que a Globo apareceu. Vamos falar a verdade, né? Joyce chegou a matricular o filho em outra escola, mas ele não conseguiu se adaptar e agora recebe aulas em casa. Quer dizer, mexeu com o psicológico do menino, vai ter que contratar um psicólogo. Ele passou a ter muitas desregulações, ele batia a cabeça na parede, coisa que nunca aconteceu aqui em casa.
passou a acontecer, fiquei muito mal, disse Joyce. Veja só o que esse professor fez. Tem as imagens aqui, hein? O impacto da violência para crianças autistas. O Lucelmo Lacerda, doutor em educação, diz o seguinte: qualquer criança que sofre uma violência, e nós estamos falando aqui, de maneira especial em crianças autistas, há vários problemas implicados. Você pode aumentar a probabilidade da depressão, ansiedade e o próprio desempenho acadêmico. Na escola, a gente precisa que do porteiro ao professor, regente, a direção, todo mundo esteja preparado para isso. Porque todos os espaços da escola são espaços educacionais. A escola é lugar para as crianças autistas. Não há a menor dúvida. Elas têm direito à educação. É exatamente isso que eu falei. Olha, e falou bem aqui o professor Lucelmo Lacerda, doutor em educação. Do porteiro ao professor, quer dizer, a direção, todo mundo tem que estar ligado a um time. A Escola Municipal Rubens Berardo, localizada no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, se tornou um ponto seguro para mães e crianças autistas da comunidade. Foi ali que Rafaela, mãe da Maria, e Viviane, mãe dos gêmeos Rafael e Heitor, encontraram o acolhimento que tanto buscavam. As 3 crianças são autistas não verbais. Parabéns, parabéns, nota 10 para a Escola Municipal Rubens Berardo, que está dando um exemplo, lá no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, hein? A Rafaela diz o seguinte: mãe da Maria e da Viviane, que são autistas, mãe de gêmeos, né? Do Rafael e do Heitor. Ela diz o seguinte, a Rafaela: o autismo dói pra gente todo dia. E quando a gente não tem acolhimento na escola, piora. E aqui ela está sendo amada e acolhida. A escola segue as diretrizes da legislação brasileira, que garante às crianças autistas de escolas públicas e privadas o direito a um acompanhante em sala de aula. Além disso, oferece planos de ensino individualizados, respeitando o ritmo e as necessidades de cada aluno. Parabéns, parabéns. Primeiro aqui, ao jornalismo do Fantástico. Hoje é dia do jornalista. Vocês deixam falar ou não? Graças a Deus. Olha, quando começa esse fundo musical, 2 pessoinhas aqui no estúdio, uma se coloca no ombro da outra e se faz que estão dormindo. Eu não sei se eles estão com sono ou estão tirando sarro meu, porque eles vão ouvir histórias. Tami Cristina de Barros e o Alencarzinho Júnior estão fingindo que estão dormindo, porque eles gostam de ouvir as minhas histórias. Olha, 7 de abril, dia do jornalista. Isso é estatístico. Quem é jornalista e começou ou está trabalhando ainda em rádio, mas principalmente quando começou no rádio, saiba, e você sabe disso, a grande escola do jornalismo, não menosprezando os demais veículos, e hoje nós temos a internet também, é o rádio. Então, eu me junto a esse time maravilhoso de jornalistas que estão me ouvindo agora. Aqueles que já trabalharam, estão aposentados, são jornalistas também. Não são ex-jornalistas, são jornalistas. Estão descansando. Você jovem que trabalha na internet, influenciadores digitais que são jornalistas. Você, meu amigo, que trabalha no maior e melhor veículo de comunicação do mundo, o rádio. Jornais impressos, que saudade. Ainda tem alguns, não é? Jornais de bairros. Você sabia que os grandes jornais do Brasil não é o Estadão, Correio Brasiliense, Folha de São Paulo, Globo, Folha da Tarde, Diário Popular, Notícias Populares, meu tempo, hein? Popular da Tarde, Gazeta Esportiva,
Agora, eu sou desse tempo, hein? Notícias populares. Você torcia o jornal, saía sangue. Jornalismo na veia. E quando eu comecei no rádio, aí, ó, tá vendo? Por isso que eles estão rindo agora. Lá vem a história. Mas eu tenho que falar, o Alencarzinho Júnior, dá um tempo, né? Também Cristiano de Barros, dá um tempo. Quando eu comecei no rádio, a Janaína tinha 5, 6 anos e por aí vai. Então, no final de semana, quando eu ia passear, ela ia passear com o pai, que sou eu. Para onde eu levava ela? No ginásio da Portuguesa, show de rádio. Levava ela para casa de shows. Levava ela para os bailões, né? Claro, criança, mas tinha um espaço dela reservado. Mas principalmente nas rádios. Claro que à noite, de madrugada, ela não ia comigo, mas eu digo assim, shows durante o dia, à tarde. Mas nas rádios eu lembro, e ela lembra até hoje também, que ela ia muito para as rádios. E ela curiosa. Como é que é isso? O que é aquilo? O que é tal, tal? E aí, com o tempo, né? Passando-se o tempo, ela foi morar com a mãe dela. E estudando, quando chegou na faculdade, ela proibiu a mãe dela, proibiu, não vou dizer, né? Mãe, não conta nada para o pai que eu estou estudando jornalismo. E depois que ela se formou, tirou o diploma da Uninove, o conteúdo dela, marketing, político e principalmente publicidade. Ela se formou em uma grande jornalista na área de publicidade, propaganda. Ela foi esperta. Eu perguntei para ela outro dia, por que se formou em jornalismo na área de propaganda? Ela falou, pai, eu vi o senhor sofrer tanto no rádio. Correndo para lá e para cá, né, shows, ganhava um pouquinho aqui, trabalhava em gravadores, escambau. Papo de jovens, né? E aí eu falei, poxa, se eu gosto do jornalismo, mas eu vou me formar, eu vou na área de propaganda e publicidade, que ali você tem mercado de trabalho sempre, ganha um dinheirinho a mais. Parabéns, filha. Então aqui eu rogo homenagem a todos os jornalistas de todo o Brasil, de todos os segmentos, de todos os setores, área policial, conteúdo da acessibilidade, marketing político, marketing publicitário, você que trabalha como colunista, né? Da área artística. Hoje o que tem mais de fofoqueiros é o que mais chama, né? E tem muitos que não são jornalistas, são pseudo-jornalistas, mas hoje nós estamos aqui comemorando 7 de abril, dia do jornalista. E eu quero cumprimentar essa jovem jornalista Janaína Aparecida Xavier, que hoje ela também trabalha aqui. Aliás, ela é responsável por toda essa transmissão, né? Ela junto com a Tami Cristiano de Barros está aí trabalhando na rede, do rádio para rede, Rádio Estação Imprensa. E é claro que ela tem os trabalhos dela também. Então parabéns a você, Alencarzinho Júnior, você é jornalista futuro também, mas a Tami Cristiano de Barros é jornalista, o Ligeirinho do rádio, a Janaína Aparecida Xavier. Parabéns a vocês, mulheres especialmente, mas também todo mundo, mas as mulheres que sempre tiveram diferenças absurdas nas leis, e ainda tem hoje, de que elas têm que sempre ficar um andar abaixo. Por que isso? Não, as mulheres têm que ser equiparadas ou iguais, ou até acima dos homens. Quantas mulheres, aliás, as mulheres, nós só estamos aqui, primeiro passo, né? Nós só estamos aqui graças às mulheres, não tenha dúvida. Então, vamos nesse dia 7 de abril, sindicatos jornalistas, não é? Associações, federações de jornalistas, vamos tomar vergonha na cara, né? E vocês cobrarem também dos políticos que valorizem cada vez mais o jornalista, mas principalmente o jornalista mulher, as mulheres profissionais do jornalismo. Eu que estou falando aqui, eu não devo nada para vocês do sindicato. Aliás, sindicato nesse país, deixa para lá, né? Deixa para lá. Então, parabéns a todos vocês jornalistas, e eu sou um deles, né? A gente tem que valorizar sempre, valorização de todas as pessoas, mas principalmente nossas queridas mulheres. O mundo é sempre melhor quando tem o toque feminino. Eu quero encerrar essa participação, até a câmera que bateu, hein? É bom a gente fazer boas ações, e é um investimento que certamente renderá bastante juros.
a vida passa rapidamente. Você já percebeu isso? Você entendeu? Você já ouviu isso da sua mãe, do seu pai, não é? Toma cuidado. Bença pai, bença mãe. Sempre o seu pai e a sua mãe promovendo as boas ações, caráter, dignidade, respeito. As boas ações, vou repetir, é o melhor investimento que certamente renderá bastante juros. A vida, repito, passa rapidamente, mas sempre há tempo para realizar alguma coisa boa e útil. Semear o bem é sempre um trabalho imortal. Nós e outros poderemos colher os frutos. Você sabe qual é a sua verdadeira casa? Sua mente e seu coração. Então não adianta mudar ou fugir. Tudo literalmente vive dentro de você. A sua verdadeira casa é a sua mente e o seu coração. Não tenha dúvidas sobre isso. Segunda-feira, a gente sempre, ou pelo menos uma grande parcela das pessoas, tem dificuldade em assimilar a segunda-feira. E ela poderia ser um dia comum. E é um dia comum como outro qualquer. Mas o dia de hoje jamais será como o dia de amanhã, porque não chegou, ou de ontem que já passou. Mas a cada manhã a gente tem que estar pronto para um novo dia a ser vivido, porque o dia de hoje é dia de hoje, com entusiasmo, vitalidade, que é um privilégio de Deus. É motivo para agradecermos sempre a Deus pelo milagre da vida. O desafio que cabe a cada um de nós é fazermos deste mundo um lugar melhor para todos, para mim e para você. O mundo pode melhorar porque nós existimos. Então você que está aí cabisbaixo, depressivo, resmungão, serve para os homens e para as mulheres, não importa onde você parou, qual o momento da vida, onde você cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar, ter um bom começo. Eu espero que essa minha mensagem, esse nosso bate-papo, tenha sido algo de bom para você hoje. Você que já me ouve bastante tempo, você que está me ouvindo pela primeira vez, ou você que já, de repente, quem é esse cara aqui? Esse cara sou eu. Deixa eu mandar abraços para as pessoas maravilhosas que estão com a gente aqui. Alô, Luiz Show, muito obrigado pela audiência. Leonor Batista Coelho também na sintonia. Alô, João 5073, sempre na sintonia também, né? Quem mais aqui? Mirtes Claudians, muito obrigado também. Rony Dias, tudo bem, Rony? Pécio ou Aparecida. A foto aqui é um casal, né? Deve ser o Pécio e a Aparecida, é isso mesmo? Tem um recadinho deles aqui, eu vou ler daqui a pouquinho, tá bom? Pécio, Aparecida. Alô, Grazi Souza. Diogo Alves também na sintonia, muito obrigado. Alô, Mari BJT. Tem muita gente, é a primeira vez aqui, hein? Lilian Castol. Grego Batista. Que bacana, muita gente nova aqui também, né? Pelo menos eu estou lembrando aqui, ó. A Guilmar Bezerra Duarte, muito obrigado. Mary Carmo 89. Cristiane Puilangre, é isso mesmo? Sandra Lina Macedo, muito obrigado, viu, querida? Boa semana.
Alô, alô. Eurice Fernandes. Vanessa Duarte Borger. Veterinário Zemidió Calazans, cuidando dos animais. Isso é muito bom, hein? Alô, Antônia Beatriz Paula. Cleusa Maria Borges Carvalho. Helenice Alves da Silveira. Nivelen Yuri. Maria Conceição Zampieri. Jadson 254. Pécio e Aparecida diz o seguinte: ainda não assisti você, mas será um grande prazer aderir você. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Os amigos aparecendo aqui a cada novo dia, graças a Deus. Que essa segunda-feira realmente seja uma das melhores da sua vida. Você que está aí, não importa onde você mora, não importa a sua região, não importa a sua opção sexual, não importa a sua religião, ou se você até não tem, não importa a sua idade, não importa a sua raça, o que importa é que você está me ouvindo, então você é meu amigo, você é minha amiga, e que Deus abençoe a sua casa, o seu ambiente de trabalho, onde você está, que os anjos enviados por Deus adentrem esse espaço onde você está agora e proteja você literalmente, fisicamente e internamente. E lembre-se, Deus é bom o tempo todo. Bom dia!